Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Aleluias. Amém, queridos. Que imensidão é saber, queridos, do que é o amor do Senhor, né? Estava pensando nessa canção e saber que há um amor é diferente de viver esse amor. Eu posso ter algumas pessoas que me amem, mas eu só vou desfrutar desse amor se eu quiser. E como foi declarado, né? O Senhor, Ele nos ama. Então, que a gente desfrute desse amor, amém? Que você entenda que você é amado e que você queira viver esse amor. Amém? Vamos orar, queridos, para a gente estar passando para a palavra. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Amém? Aleluias. Fecha os teus olhos. Aleluias. Pai querido, como é bom, Pai, estar na tua casa. Pai, como é bom saber do teu amor, Senhor, saber do teu cuidado sobre nossas vidas. Deus, eu oro para que nessa noite, Deus, a gente viva esse amor, a gente saia daqui convicto, ó Pai, que vale a pena estar diante de Ti, que vale a pena, Senhor, te servir, que vale a pena, Senhor, ofertar a Ti o nosso melhor. Pai, eu oro, Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade para falar aos nossos corações. Espírito Santo, Tu que és simples, como é bom saber que Tu és tão grande, Deus, mas que Tu és tão simples, que o Senhor possa vir com a Tua simplicidade sobre nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que o Senhor tome cada coração em Tuas mãos, para que o Senhor fale a cada um. Queridos, eu gostaria de que você orasse, abrisse sua boca e falasse: Senhor, fala comigo nessa noite. Pai, eu não vim aqui à toa. Pai, eu estou aqui para Te ouvir. Abra os seus lábios, fale com o Senhor. Peça para Ele ministrar o seu coração. Queridos, eu acho tão interessante olhar para Noé, olhar para Pedro, olhar para tantos homens que o Senhor chamou, que eles deixaram a vida deles para servir ao Senhor. Eles deixaram a rotina, eles largaram tudo para estar na casa do Senhor, para estar servindo a Deus. Eu quero te dizer que em meio de semana a gente tem tanto a fazer, né? Tantas coisas, tantos afazeres, mas você está aqui. E eu quero te dizer que vai valer a pena, assim como valeu para Noé, assim como valeu para Pedro, assim como valeu para Moisés, para todos aqueles que decidiram estar no Senhor, valeu a pena. Você que decidiu estar aqui nessa noite, saiba que vale a pena o seu esforço, que você não entrou por essas portas à toa, que o Senhor tem algo a ministrar ao seu coração. Pai, obrigada, Pai, por Tua grandeza. Espírito Santo, eu te convido, Espírito Santo, esteja conosco. Espírito Santo, não há nada, Pai, não há nada que nos satisfaça, não há nada que queiramos mais, ó Pai, do que está em Tua presença. Que Tu, Espírito Santo, tome nossos corações nessa noite. Fala conosco, Pai, fala aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Deus, não é o que nós queremos ouvir, mas é o que o Senhor quer falar. Encontre nessa noite corações dispostos, Pai, a viver o Teu querer, a viver a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, tenha liberdade. Aleluias. Queridos, abra sua Bíblia no livro de João 2. João 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Queridos, eu estava apresentando ao Senhor duas palavras para estar ministrando, né? Desde que eu soube que seria eu que teria essa responsabilidade hoje. E eu apresentei ao Senhor. E domingo, né? Deus usou o pastor para confirmar qual palavra seria. Eu achei interessante porque já no finalzinho da palavra o pastor comentou sobre o milagre de Jesus em Caná da Galileia. E essa era uma das palavras que eu estava apresentando ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o milagre que Jesus realiza, bem ali já no começo, né, do ministério dele, quando ele chama os discípulos. Eu acredito que o ministério de Jesus, né, começou desde que Maria engravidou. Mas quando ele chama ali os discípulos, a gente vê aí no livro de João, nós vamos ler, bem no capítulo 2. Então João Batista, ele já tem um encontro com João Batista, e aí ele chama alguns discípulos, e logo ele realiza esse milagre. E eu acho muito interessante esse cenário, né, de discípulos que deixam, já no começo ali, presenciam esse milagre que o Senhor realiza. E
Vamos ler João 2, do 1 ao 12, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais no Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus discípulos e seus irmãos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Queridos, então, como a gente viu aqui, como eu comentei, é algo recente. Quando Jesus chama os discípulos, ele vai e acontece tudo isso que a gente leu, né? Ele vai para um casamento, chegando lá acaba o vinho. Nesse cenário tem muitas pessoas envolvidas. Tem a mãe, tem Jesus, tem os discípulos, tem o mestre-sala, tem os servos. E o Senhor ministrou no meu coração o quanto cada pessoa dessa nos ensina. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O quanto a mãe de Jesus, né, Maria, nos ensina, o quanto Jesus nos ensina nesse cenário. E eu quero começar falando de Maria, queridos. Como é importante a gente olhar e ver as atitudes de Maria e nos inspirar para ser da mesma maneira. Quando eu li, eu vejo assim, Maria, ela já era, ao que indica, ela já era conhecida naquela cidade. E antigamente o casamento, gente, ele durava aí uma semana, era uma semana de festa. E normalmente se convidava as pessoas da cidade, né? Se convidava toda a cidade, não era só os conhecidos. E aí a palavra nos diz que Maria estava ali, ela foi convidada, e também Jesus e os discípulos. E eu acredito, queridos, que o fato de Jesus estar ali, o fato dos discípulos estarem ali, era porque eles estavam com Maria. Porque Maria foi convidada e ali ela levou Jesus e os discípulos. E Maria me ensina, queridos, o quão é importante a gente levar Jesus para onde quer que a gente ande. O quão é importante a gente ter Jesus na nossa vida e para onde a gente for convidado a gente levar. Né? Maria estava ali com Jesus e ela poderia dizer: filho, olha, eu fui convidada, mas aí, né, como eu sou a conhecida, fica aí. E na nossa vida, aonde não cabe Jesus, não pode nos caber também. Maria, ela foi, ela levou Jesus, que em nossas vidas a gente leve Jesus aonde quer que a gente esteja. Queridos, no serviço, seja na escola, traga Jesus para a igreja. É interessante, o pastor pregando domingo sobre o filho pródigo, eu vejo os dois como pródigo, que estava dentro, estava com o pai, mas não tinha um pai, não desfrutava. Então, aonde quer que você esteja, leve Jesus. Tem uma frase que o pastor Ramon ele gosta de falar muito, que ele, acho que eu já citei ela aqui, que é: pregue com sua vida e, se possível, fale alguma coisa. Então, que as pessoas olhem para você e vejam você carregando Jesus. Que mais do que palavras, que você transmita que você serve a Jesus. Queridos, isso é tão forte, a gente transmitir Jesus, porque eu lembro que o fato de eu estar na presença do Senhor foi porque minha irmã, ela transmitiu Jesus. Muitas vezes a Patrícia falava assim: Lívia, Deus te ama, Lívia, é tão bom servir a Deus. Nossa, Lívia, mas é uma alegria tão grande. E eu ouvia, mas nada falava mais alto do que a alegria que ela transmitia, do que a vida que ela levava.
Já tem uma caminhada, a Patrícia converteu antes de mim, depois foi eu. E a gente quer que toda a nossa família desfrute disso. E quando eu me converti, eu pensava que minha mãe ia vindo logo, né? Mas eu vejo também, teve um processo, mas um dos testemunhos que minha mãe tem somos nós, né? Lá em casa. Então é muito importante a gente levar Jesus. Leve Jesus aonde quer que você esteja. Amém? E, queridos, Maria ainda me ensina algo tão interessante, porque quando o vinho acaba, ela vai recorrer a Jesus. Eu acredito que Maria tinha pessoas conhecidas naquela festa, e ela poderia muito bem difamar, né? Gente, acabou o vinho, olha que vergonha, né? É tão ruim você ir para uma festa e, meu Deus, acabou, não tem o que comer. Normalmente a gente sai falando, né? Mas Maria, ela foi lá para quem poderia resolver o problema. Maria, ela vai para Jesus. Ela, olha, não tem vinho. E eu não vejo Maria falando isso, tipo, não tem vinho, vamos vazar. Não é, porque depois ela fala, ó, fazei tudo o que ele disser. Então Maria, ela foi e levou para Jesus, sabendo que ele resolveria o problema. Que em nossas vidas, a gente recorra àquele que pode resolver nossos problemas. Às vezes, querido, e isso é para mim também, o Senhor, ele ministra primeiro a quem vem trazer a palavra, depois para a igreja. Quantas vezes a gente passa por problemas e a gente quer comunicar, né, amigos, quer comunicar pessoas próximas, quer compartilhar e deixa de comunicar a Jesus, que é o mais interessado, que é o único que pode resolver nosso problema. Então, comunique a Jesus. Eu acho legal a história de Neemias. Neemias, ele descobre que o povo estava cativo e ele não sai espalhando ali para os contemporâneos. Neemias, a Bíblia nos diz que ele chora, ele ora e ele jejua. Então, que independente do problema que a gente venha passar, que a gente recorra a Jesus. Leve para Ele que Ele pode resolver nossos problemas. É claro, queridos, que tem situações que a gente tem sim que compartilhar com pessoas, mas que a gente compartilhe com pessoas certas. Assim como foi com Daniel. Daniel, quando ele precisava, né, de uma resposta do Senhor, ele foi nos amigos, ele pediu oração, ali eles iniciaram um propósito. Então, compartilhe. E Maria ainda me ensina que o problema nem era dela, né? Ela foi uma intercessora ali, ela foi uma ponte para que Jesus resolvesse aquele problema. Que assim seja a gente na vida das pessoas, amém? Gente, eu acho Jesus assim, eu fiquei, quando eu coloquei diante do Senhor essa palavra, eu falava, Jesus, mas o Senhor responde aparentemente tão mal a Maria, né? Porque Maria vira para Jesus e fala, não tem vinho. E aí, Jesus fala, o que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. E eu falei, Deus, mas por que o Senhor fala isso? Né? Jesus, por quê? E sabe, queridos, eu comecei a resposta que Jesus me disse é por causa dos discípulos. Aqueles discípulos, a Bíblia nos diz que e ao terceiro dia, eles estavam andando com Jesus há 3 dias. Aqueles homens, eles tinham largado tudo que eles faziam para seguir a Jesus. E 3 dias, querido, você largando tudo para seguir alguém, a gente quer ver milagre no primeiro dia. Não é isso? A gente quer ver o Senhor fazendo logo do começo. Então, 3 dias, e quando chega o momento dele fazer um milagre, ele diz, não é chegada a minha hora. E aqui eu aprendo com Jesus, que é no tempo dele. Amém? Que ele faz as coisas na nossa vida da maneira dele. Ele responde não para Maria. Ele ia fazer um milagre, tanto que Maria fala, ó, obedece aí a ele. Ele responde para que os discípulos escutem. E às vezes, querido, o Senhor vai dar resposta para a gente, para ver se a gente vai permanecer. Aqueles discípulos, querido, poderiam, né, pegar as coisinhas, voltar à vida deles, porque no momento de fazer milagre, aquele homem que eles acreditavam que era o Messias, está dizendo que não é a hora dele, ele podia muito bem voltar a viver a vida, mas eles permaneceram. Queridos, a gente entenda a voz do Senhor, sabe? Que a gente mesmo, independente do que o Senhor diga, a gente permaneça diante dele. Amém? Eu acho muito interessante a maneira como Deus trata cada um. Porque quando Jesus, quando ele vai falar com a multidão, ele fala de uma forma. Quando ele fala com os discípulos, ele fala de outra forma. Então o Senhor, ele tem uma maneira de tratar com cada um. Eu estava até pensando, Senhor, se Gideão estivesse no lugar de José,
Ele não tinha nem saído do poço, porque o homem ele era tão fragilizado, não é? Só Deus olhava ele ali como um varão valoroso. Eu acho que ele tinha morrido no poço mesmo. Se fosse, até coloquei aqui, se fosse Jacó no lugar de Davi, Jacó com um irmão rejeitando ele fez o que fez, imagine com tanto de irmão rejeitando ele. O que ele teria feito? Então, Deus sabe como agir comigo e com você. E uma coisa, queridos, que eu aprendi nessa caminhada é que, assim, eu vou falar por experiência própria. Eu procuro ser muito obediente em tudo, assim. Eu procuro ser obediente à minha mãe, né? A Deus, a honrar o Senhor. E às vezes a gente acha que por ser obediente, o Pai tem que nos dar o que a gente quer, na hora que a gente quer. E não é assim. E o fato do Senhor, muitas vezes, não me dar algumas coisas que eu quero, não muda quem Ele é. Não muda a grandeza dEle. Não aumenta e nem diminui Deus. Então, Ele permanece sendo Deus. Então, independente da resposta que o Senhor nos dê, que a gente permaneça, entenda que isso não diminui nem aumenta Deus. Amém? Aleluias. Amém. Então, com Jesus eu aprendo que, né, Ele vai nos dar a resposta no tempo dEle, Ele vai fazer o milagre. Jesus, naquele ambiente, Ele mudou, querido, o ambiente. Ele mudou o ambiente ao ponto dos noivos nem saberem o que estava acontecendo. Tem livramentos, querido, que o Senhor nos dá quando Ele está em nossas vidas, que nem chega ao nosso conhecimento. E Jesus me ensina isso. E os discípulos me ensinam a permanecer. Me ensinam a estar ali firmes, independente da resposta do Senhor. Então, que a gente aprenda com eles, aprenda com Maria, aprenda com Jesus, aprenda com os discípulos. Amém? Eu acho lindo ler quando fala assim, ó, no 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É isso que o Senhor tem para a gente que permanece, sabe? É renovação. Porque, queridos, ver um milagre desse é ser renovado, é crer que o nosso Deus é grande. Permaneça como os discípulos permaneceram, para a gente dar testemunho da grandiosidade desse Deus. Os empregados, o pastor falou, né, no domingo, e os empregados, ele nos ensina a importância de servir. Foram eles, queridos, que presenciaram o milagre. O mestre Sala provou, o noivo, o esposo, ele só ouviu que estava muito bom, mas quem presenciou o milagre foram os servos. Então, que o nosso coração seja um coração de servo, um coração disposto a fazer a vontade do Senhor, um coração disposto a obedecer, amém? Seja lá qual for o utensílio que o Senhor vai nos pedir. Aqui fala, né, que o Senhor enche lá as talhas, seja lá o que for que o Senhor nos peça, que a gente tenha essa disposição de apresentar a Ele, para Ele fazer, amém? Quando fazemos isso, queridos, o milagre acontece à nossa frente, amém? Tem o Rodolfo Abrantes, que ele é um cantor, e aí ele, ministrante, ele prega, e acha muito... Aí ele faz umas postagens, teve uma que ele postou, ele surfando, ele falou, Deus, muito obrigado por eu ser um ceifeiro. Não foi com essas palavras. Eu sou muito feliz em te ter como patrão. Queridos, é muito bom ter Jesus como patrão, porque Ele nos faz desfrutar de coisas grandiosas. Ele faz a gente presenciar coisas grandiosas. Amém? Mestre Salo, o que eu aprendo com esse homem, né, com essa pessoa? Queridos, nos casamentos tem os cerimonialistas, né, que são os que organizam. Padrinhos, vocês vão entrar assim, aqui vai ser feito desse jeito. E o mestre Sala, ele que comunicou. Ele lá naquela organização, ele foi comunicar o que de bom estava acontecendo. Se ele não tivesse comunicado ali, eu acredito que o noivo nem ia saber. Talvez, né, depois os servos iriam comentar com o noivo, com o esposo, que aconteceu, o milagre que aconteceu. Mas o mestre Sala, ele foi ali e comunicou. E com esse personagem, eu aprendo o quão importante é a gente comunicar os milagres do Senhor, a gente comunicar o que Deus faz em nossa vida. Amém? E eu acho isso muito importante, a gente comunicar não só coisas boas, mas quando as pessoas fazem algumas coisas erradas, a questão de exortar, né, diante do Senhor, que a gente comunique. Porque, querido, se o vinho tivesse acabado, quem ia comunicar também era o mestre Sala. Então, vinho simboliza alegria.
Sabe, que a gente tenha essa capacidade de olhar para o próximo e comunicar quando tiver alegria, comunicar, né, o amor de Jesus. Assim também que quando faltar, a gente comunique. Amém? Aleluias. É tão bom, queridos, ouvir coisas boas, né? Ouvir coisas ruins também, a exortação também. Olha, eu estou achando que isso está errado. É tão bom, e é tão bom ser usado como isso na vida das pessoas. Eu tenho uma colega de serviço e eu tenho um grande sonho, eu acredito que eu vou concretizar ele ano que vem, estarei dando testemunho. E ela conversando comigo, ela falou assim: Lívia, você tem que se esforçar, porque você já tem cara disso. E é tão bom ouvir coisas boas, é tão bom anunciar para o outro, anunciar coisas boas, que em nosso coração a gente faça isso. Né? Na nossa vida a gente faça isso, a gente se dispõe a estar anunciando. E a palavra do Senhor vai nos falar também de Natã e Davi. Né? Que Davi erra e Natã vai ali alertar Davi. Ele, né, desperta Davi para o pecado dele. Então, eu vejo isso, quando eu vejo o mestre Sala comunicando ao noivo, é isso, é comunicar o que é bom, mas também alertar quando algo estiver errado, amém? Queridos, e por fim, eu aprendo muito com os noivos. Os noivos, eu falei que Maria, ela levou Jesus, ela carregava Jesus. Mas os noivos, eles convidaram aquela que tinha Jesus. Que em nossa vida, a gente convive com pessoas que trazem Jesus para nós. Que trazem Jesus para os nossos dias. Que trazem Jesus para as festas que a gente celebra. Para os momentos de dificuldade também. Que os noivos, eles fizeram isso. A Maria vem, né? Vem, aí veio os discípulos, veio Jesus. E que a gente conviva com pessoas que tragam Jesus para os nossos dias, amém? Que nos aproxime dele. Vamos abrir lá em Lucas 5,17. Lucas 5,17 vai falar justamente disso. De homens que levaram outro homem para Jesus. E a gente tem que conviver com pessoas que tragam Jesus para nossas vidas ou que nos levem até Jesus. Lucas 5:17, diz assim, 17, 18, 19. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Queridos, olha o esforço desses homens para que houvesse cura na vida daquele outro. É de pessoas assim que a gente precisa se cercar, queridos. Eu acho a amizade na nossa vida muito importante. Ter amigos é muito importante. Muito importante, mas amigos de verdade, querida. Amigos que se preocupem com a nossa dor. Eu lembro de uma experiência que me impactou muito, essa questão da amizade. Quando eu e a Patrícia, nós éramos vizinhas, um conhecido, ele tentou suicídio. E aí a Patrícia, né, foi a primeira, e ela mandou me chamar. E aí, quando a gente chegou, um cenário, sabe, tão assim, pesado. E eu lembro que tinha a pessoa que tentou suicídio e tinha um outro chorando muito, mas ele chorava, e aquilo me chamou muita atenção. A gente fez a oração e tudo. Aí depois, quando a gente foi para casa, eu falei: irmã, por que fulano estava chorando tanto? Ele estava bêbado? Aí a Patrícia: não, irmã, é porque quando o fato estava acontecendo, o que tentou suicídio não abriu a porta, ele pulou o muro. Ele viu o momento que ele estava tentando, né, suicídio, e ele segurou ele muito forte. Ele não permitiu que aquilo acontecesse. Queridos, isso impactou tanto a minha vida, porque assim, a importância de nós termos amigos. Ter Jesus.
ter Jesus é muito importante. Mas tem momentos como esse que para segurar o físico é necessário ter amigos por perto. E, gente, ele chorou muito. E era uma dor, sabe? Eu falei, Deus, como é importante. Eu digo para você, queridos, tem amigos. E esse negócio de amizade, né? Eu já tive a oportunidade de viajar com amigas. E amigo briga, né? Assim, a gente não vai brigar de sair no tapa. A gente faz isso com o irmão. Irmão de sangue, tá, gente? Mas a gente discute, a gente discorda. Eu lembro que a gente viajou e chegou o momento de almoçar. 4 meninas. Uma dizia, vamos em tal restaurante. Vamos no outro, vamos no outro. E aquela briga, até que decidimos ir. Só que na hora de ir, cada uma não foi para um canto. Todas unidas em um lugar. E eu acho que a amizade é isso. Eu fico tentando imaginar esses homens, gente. Sabe, Jesus, cheio de multidão. Eu acho que um dizia, vamos pedir licença. Vamos carregar no colo. Outro olhava para cima, vamos pelo telhado. Pelo telhado, mas foram, sabe? No fim, se cumpriu. Então, tem amigos. Às vezes vai ser isso, vai ser desgastante. Mas tem amigos, tenha pessoas que te levem até Jesus. Vale a pena. Amém? E o que eu aprendo com eles ainda, com os noivos, é eles convidarem Jesus para um momento de alegria. Para um novo ciclo, né? Casamento é um novo ciclo que se inicia, é um momento de alegria, que a gente convide Jesus para os momentos de alegria para a nossa vida. Queridos, eu lembro que no início da minha caminhada, eu chegava a Jesus agradecendo, mas eu agradecia e pedia. Senhor, que o Senhor faça assim, que, né, resolva esse problema. E chegou um tempo que eu falei, Deus, eu não quero só apresentar a Ti minhas dores, só os meus choros. Pai, eu quero que quando os meus sonhos se realizarem, o Senhor venha celebrar comigo. E, amados, é muito importante. O que esses noivos fizeram aqui foi chamar Jesus para um momento de alegria. Muitas vezes nós nos achegamos ao Pai só no momento de dificuldade, mas que no momento de alegria a gente chame a Ele. Amém? Para compartilhar nossa alegria com Ele, para sorrir com Ele. Amém? Tem uma canção que eu gosto, de uma banda australiana, que ela fala assim, né? Uma banda cristã que fala justamente isso, sobre o choro, entregar para o Senhor o choro, que ela fala assim, ó, toma esse coração enfraquecido, toma essas mãos impuras, tome esse oceano de lágrimas. Gente, é muita lágrima. Entregar para o Senhor um oceano é muita lágrima. Me abrace durante as provações. E quando a minha força estiver perdida, eu te louvarei. E quando minha canção, quando eu não tiver mais canção, eu te louvarei. E, queridos, a canção é quase toda, né? Tem aí duas partes, aí chega o refrão, falando, Deus, toma minhas dificuldades, Pai, toma minhas lágrimas, toma isso. Mas no final, queridos, na última estrofe, ele fala, ó, mas quando amanhã chegar, eu te louvarei. Quando a minha luta estiver ganha, eu te louvarei. Quando o meu tempo nessa terra acabar, eu te louvarei. Que seja isso em nossas vidas. Que a gente entregue para o Senhor os oceanos de lágrima, tudo. Mas que quando, queridos, amanhã chegar, né, o choro dura a noite. Mas quando a alegria chegar pela manhã, que a gente louve ao Senhor, que a gente entregue a Ele também, que a gente celebre. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Amém. Eu quero, queridos, que nesse momento você peça ao Senhor isso que a gente comentou nessa noite. Que você peça que você seja igual a Maria, que leve Jesus aonde quer que você esteja. Que você entenda quando o Senhor, quando ainda não for a hora dele. Que você entenda que no momento certo é que o Senhor faz a água se transformar em vinho. Eu oro para que você seja, eu peço que você ore para que você seja um proclamador das boas novas. Amém? Que a gente convide o Senhor para os momentos de alegria de nossa vida. Eu quero te convidar nesse momento, fecha os teus olhos, fala com o Pai, fala com o Senhor. Fala isso, querido, isso que foi ministrado essa noite.
Abra sua boca e fala: Senhor, como eu quero estar diante de Ti, como eu quero Te convidar para os momentos de alegria da minha vida, para as festas, para os novos ciclos. Pai, vem sobre a minha vida. Ore, querido.